Meus queridos alunos e alunas da Escola João de Paulo Belém, sejam todos muito bem-vindos às nossas atividades de matemática. Neste momento difícil de pandemia, as dificuldades e limitações atingem a humanidade inteira. Tenhamos muita fé, acreditemos sempre que Deus é conosco. Brevemente tudo vai passar e nós poderemos estar juntos de novo. Que Deus nos abençoe, nos proteja e sigamos em frente. Um forte abraço a todos, do professor Clerton Farias. Meus queridos alunos, agora retomando os nossos conteúdos, vamos trabalhar com o livro. Vocês devem ter o livro didático aí no celular de vocês, que eu já passei. Para quem não tiver, eu posso passar de novo no grupo. Mas assim, recapitulando, o que nós já trabalhamos, nós vimos os conjuntos numéricos, né? Fizemos uma revisão sobre o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Então, nós tínhamos iniciado esse assunto aqui, que é operações com raízes, né? Depois é que a gente vai ainda ver a potenciação, mas nós estamos aqui em operações com raiz. A gente já estudou essa parte toda, fizemos a atividade, foi corrigida, vimos multiplicação de raízes, vimos também divisão de raízes, simplificação de raízes quadradas não exatas, foi explicado, né? E aí ficou para a gente iniciar, nós paramos no dia 17 de março, e a gente vai dar início, vai dar continuidade ao nosso assunto a partir de introdução de um fator no radical, certo? Então, a partir de introdução de um fator no radical é que vocês vão ficar mais atentos, lembrando que a próxima atividade aqui, ela é referente ao que foi estudado antes, certo? Então, vamos lá, vamos iniciar nossos trabalhos. Bom, eu tenho aqui introdução de um fator no radical, mas aí vamos relembrar o que é o radical e o que é o fator, né? Radical, pessoal, radical é esse símbolo aqui. Deixa eu ativar aqui o meu. Radical é esse símbolo aqui, onde essa raiz pode ser uma raiz quadrada, que a gente ou bota o 2 aqui ou não bota, fica opcional, ou pode ser raiz cúbica, raiz quarta, né? Mas aí, o radicando é tudo que fica aqui dentro, e esse símbolo aqui é o radical. Então digamos que eu coloque aqui o que é o fator. Digamos que eu coloque raiz quadrada de 12. E 12 não é um quadrado perfeito. Por não ser um quadrado perfeito, eu não tenho como tirar a raiz quadrada de 12, mas tenho como tirar uma raiz quadrada aproximada. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o 12 e quebrar ele em fatores, de forma que um desses fatores seja um quadrado perfeito. Então, eu posso fazer na forma de 3 vezes 4. 3 vezes 4. Pronto. Aí isso aqui que é fator. Um número que multiplica com outro é chamado de fator. Tá certo? E o produto é o resultado dessa multiplicação. Então, quebrando esse 12 em dois fatores, um deles é um quadrado perfeito. O 4, a raiz quadrada de 4, é exatamente 2. Portanto, eu vou colocar esse 2 para fora, ele passa a ser um fator externo, e vai ficar 2 raiz de 3. Pronto. Isso aqui é o fator externo, chamado. Agora, o que nós temos que aprender é botar esse fator externo para dentro do radical, certo? Mas antes eu vou dar mais um exemplo aqui. Vamos fazer aqui, por exemplo, se eu colocar, por exemplo, a raiz de 25. A raiz de 25 é tranquila, é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 25 é 5. Mas se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada de 20, aí já não é um quadrado perfeito. Eu vou ter que fatorar
esse quadrado perfeito de forma que tenha um dos fatores seja um quadrado perfeito. Vamos ver se dá certo. 2 vezes 10, não dá, né? 5 vezes 4, opa, pode ser 5 vezes 4. Então vamos lá. 5 vezes 4 é 20. Então, um dos fatores é um quadrado perfeito. Então, eu posso tirar a raiz quadrada do 4, que dá 2, e esse 2 fica fora do radical. Então, fica 2 raiz de 5. Beleza? Por exemplo, aqui, uma outra situação. Raiz quadrada de 32. 32 não é quadrado perfeito. Quadrado perfeito é 36, que é 6 vezes 6, 49, que é 27 vezes 7. Mas aí, raiz quadrada de 32, eu posso encontrar um fator que seja um quadrado perfeito. Por exemplo, 2 vezes 16. 2 vezes 16 é 6, 16 é um quadrado perfeito. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Então, tirando essa raiz quadrada de 16, ele fica fora do radical, então fica 4 raiz de 2. Ok? E ainda, para finalizar a parte dos exemplos, deixa eu colocar aqui só mais um exemplo. Vamos dizer raiz quadrada de 50. Raiz quadrada de 50 não tem raiz quadrada de 50. Mas eu fatorando, de forma que um dos fatores seja um quadrado perfeito, eu vou ter aqui 2 vezes 25. 2 vezes 25, e a raiz quadrada do 25 é 5. Então, tirando essa raiz quadrada do 25, fica 5 raiz de 2. Eu dei o exemplo aqui de forma que o radical apareceu aqui o 2 e o 2. Mas aí o que vem o fator, depois a gente vê ainda os exemplos que estão aqui em cima, né? Aí vem como introduzir fazer a introdução desse fator, né, no radical. Ora, se eu tenho, por exemplo, nessas situações que eu dei aqui anteriormente, vou pegar aqui o primeiro. Ó. Pegando aqui o primeiro. Se eu tenho o resultado 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, para eu colocar esse fator de volta para dentro aqui, na hora que ele vira fator dentro do radical, ele ganha o expoente da mesmo valor que for o índice. Então vai ficar o quê? Vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, porque ele leva o expoente igual ao índice aqui, vezes 3. E 2 elevado ao quadrado, né? 4. Portanto, fica a raiz quadrada de 4 vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 12. Então, aqui não precisa colocar fator externo para virar fator interno, porque não teve. No caso do 20 aqui, vamos fazer esse. Temos aqui 2 raiz quadrada de 5, aí nós vamos ter 2 raiz quadrada de 5, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, quando ele entrou aqui dentro do radical, ele ganhou um expoente igual ao índice, vezes o 5, que vai ficar 2 ao quadrado é 4, igual 2 ao quadrado é 4, vezes 5, igual a 20, né? Raiz quadrada de 20. Outro exemplo aqui do 32, raiz quadrada do 32, raiz quadrada do 32, ficou da seguinte forma. Aliás, deixa eu colocar o último item aqui. Raiz quadrada de 32. Eu falei o fator externo. 4 vezes raiz de 2, que vai dar igual. Colocando o 4 para dentro do radical, esse 4 ganha expoente 2, porque o índice aqui é 2. Se o índice fosse 3, ele ganharia expoente 3. Então, vezes o 2, que já é fator interno, né? Então, vezes 2. O 4 era fator externo, virou fator interno. Então, ele foi introduzido no radical.
certo? Então, o cuidado é só esse, de ver a questão do expoente. Vai ficar como? Vai ficar 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Por favor, não confundir 4 mais 4, 4 vezes 4. 16 vezes 2, então nós vamos ter raiz quadrada de 32. Vamos aqui no último item, que é na última expressão, que é a raiz quadrada de 50. Nós temos 5 raiz quadrada de 2. Então, introduzindo esse 5 para dentro do radical, ele tem que ganhar o expoente 2, que vai ser vezes 2, vai dar igual a 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, 25. Então, vai ser 25 vezes 2, que dá igual a raiz quadrada de 50. Pronto, mais ou menos alguns exemplos aqui de introdução de radical, de fator externo para o radical. Bom, aqui parte da seguinte situação, problema. Tem uma pergunta aqui: qual número é maior? 3 raiz quadrada de 5 ou 5 raiz quadrada de 3? Então, desenvolvendo essa situação, nós vamos ter 3 raiz quadrada de 5 vai ser igual, introduzindo o 3 dentro do radical, vai ser 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, eu tornei aqui dois radicais, né? Juntando no radical só, nós vamos ter 3 ao quadrado vezes 5 vai ser igual. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 5, 45. Pronto, então, 3 raiz quadrada de 5, o resultado é raiz quadrada de 45. Agora vamos ver, 5 raiz quadrada de 3 vai ser igual a, introduzindo aqui o fator 5 para dentro do radical, ele ganha o expoente 2, porque o índice é 2, então fica raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Juntando, como é multiplicação, eu posso juntar multiplicação de mesmo índice, de radicais de mesmo índice. Eu posso juntar em um radical só. Nós já vimos isso em multiplicação de raízes, de radicais. Então, juntando em um só, nós temos 5 ao quadrado vezes 3. 5 ao quadrado é 25 e 25 vezes 3 é 75. Portanto, claramente, a raiz quadrada de 75 ela é maior do que a raiz quadrada de 45. Né? Concluindo, 5 raiz quadrada de 3 é maior que 3 raiz quadrada de 5. Veja aqui outros exemplos de introdução de um fator no radical. Introduzindo, temos aqui fator externo 7 raiz quadrada de 2 igual a, introduzindo 7, fica 7 ao quadrado vezes 2. 7 ao quadrado é 49, 49 vezes 2, 89. Introduzindo esse 2, que é fator externo, fica 2 ao quadrado, ele ganha o índice aqui, ó, fica como expoente, né? A gente coloca repetindo, coloca o índice, coloca o expoente, o mesmo valor do índice. Se aqui fosse raiz cúbica, ele seria 2 ao cubo. Mas como não é raiz quadrada, então 2 ao quadrado. Vezes 2. Então 2 ao quadrado é 4, vezes 2 dá raiz quadrada de 8. Nesse outro exemplo, 3 raiz quadrada de 2, introduzindo 3 no radical, vai ficar 3 ao quadrado vezes 2. Como 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, 9 vezes 2 dá 18. Então, raiz quadrada de 18. E por último, 5 raiz cúbica. Olha, aqui a raiz é diferente, ó, raiz cúbica. 5 raiz cúbica de 5. Então, introduzindo o 5 no radical, 5 é o nosso fator externo, introduzindo ele no radical, ele vai, houve um erro aqui, ó. Está errado aqui no livro. Se é raiz cúbica, aqui também tem que ser raiz cúbica. Então, deixa eu colocar esses 3 aqui. Então, raiz cúbica, até no livro tem um erro. Raiz cúbica de 5 ao cubo, ele ganha, o índice, o expoente aqui é cúbico, vezes 5. Então, 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125.
E 125 vezes 5 é 625. De novo, aqui está faltando o 3 aqui, ó, é raiz cúbica. Beleza? Bom, pessoal, passando aqui já para os exercícios, vocês devem copiar aqui essas 4 questões com esses itens. Algumas questões tinham mais itens, mas eu apaguei. Por exemplo, essa aqui, apaguei alguns deles. Vamos fazer esses aqui. Onde diz, determine no caderno o valor de cada expressão com raízes. Então, faça aí todas essas marcadas, onde diz que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a resolução desse item A. Você faz a raiz quadrada de 49, a raiz quadrada de 49 é 7, né, que 7 vezes 7 é 49, aí vezes, aí você quebra esse radical aqui em 2, que dá para fazer raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de 25. Dá para separar em 2 radicais. Aí fica 7 vezes raiz quadrada de 36 é 6, vezes raiz quadrada de 25, que é 5. Aí 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 5 é 30, 3 vezes 7 é 21, acrescentando 0, 210. Então, pronto. A raiz quadrada dessa expressão aqui, aliás, o resultado dessa expressão é 210. Aí deixe umas 2 linhas para cada item, para poder você resolver. Na questão 38, diz, use o que você estudou sobre a multiplicação e a divisão de raízes e determine no caderno o valor de cada expressão. Ora, nesse caso aqui, vou resolver para você, aparece aqui, vou dar o exemplo. Se pegar aqui o item B, é muito simples. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2, aí fica 3 sobre 2. É muito fácil essa, né? Mas no caso dessa aqui, raiz quadrada, eu vou pegar aqui esse item A e fazer aqui como exemplo. O item A vai ficar a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 25, dividindo aqui em 2 fatores, que vai ser raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 25 é 5. Pronto. Está feita a expressão. Vamos aqui, feito o exemplo aí, vamos aqui na questão 39. Calcule no caderno o valor das raízes quadradas exatas e simplifique as não exatas, quando possível. Então, como aqui por exemplo, 441, algumas delas aqui são exatas e outras são não exatas. 441 você sai multiplicando. Eu sei que 20 vezes 20 dá 400. Aí aqui é mais de 400, aumente aí o fator para ver se ela é quadrada ou não. Já no 18 eu sei que não é um quadrado perfeito. Então, fazendo aqui a 18 como exemplo, o que você vai fazer? Você vai procurar 2 números que um deles, ver se é possível que um deles seja um quadrado perfeito. E aí eu já pensei aqui que é 2 vezes 9. E o 9 é um quadrado perfeito, né? Ficando o seguinte, a raiz quadrada de 9 é 3, portanto, 3 vira fator externo, então fica 3 raiz quadrada de 2. Façam as outras. Vamos aqui na 40, determine no caderno a raiz quadrada equivalente em cada item. Aí você vai ter que fazer a raiz quadrada de cada item. Nesse caso aqui tem fator externo, aí eu vou pegar aqui o item A como exemplo, para que vocês se baseiem. Então, se o 3 é fator externo, ele vai virar fator interno. Então, quando ele vira fator interno, ele leva o expoente igual ao índice. Como aqui o índice é 2, ele leva expoente 2, vezes o fator que já está dentro, que também é 3. Fica da seguinte maneira, 3 ao quadrado é 9, e 3 vezes 9 fica 9 vezes 3. 3 vezes 9 igual a 27. Raiz quadrada de 27. Se fosse raiz cúbica, dava para tirar, mas não é raiz cúbica, é quadrada, então fica raiz quadrada de 27.
tentem fazer as outras e aí na aula seguinte a gente faz a correção desse exercício. Um abraço e até lá.